Olá, mais uma vez. Olá, sétimo ano. A gente vem falando sobre uma série, né, de cartografia. E nas aulas anteriores a gente falou sobre como a gente entende, né, a localização, como a gente entende a dinâmica de onde está cada território. Tá? Isso foi bem interessante. Observamos também por meio de mapas temáticos, né, o que são mapas temáticos. Tá? E na aula de hoje eu proponho que a gente entenda um pouco mais sobre como se formam, né, essa localização, como surgiram, por exemplo, as horas. E peço que vocês prestem atenção no que vamos falar hoje. Tá? Se você não assistiu às aulas anteriores, é bem interessante que você assista essas aulas. Tá? As aulas seguem uma dinâmica, uma sequência, e é importante que você junte todos os pedacinhos, né, para conseguir entender um pouco mais, compreender um pouco mais sobre a formação, né, da cartografia do nosso território como um todo. Ok, sétimo ano. Peço também que se você acha esse vídeo um pouco rápido, que você deixe ele mais lento, tá? Usem os recursos digitais para melhor entendimento de qualquer assunto. Tá? É uma dica que não serve só para a minha aula, mas serve para a aula de todos os professores, tudo que você for observar, assistir. Tá? É importante que você bote atenção no que você está fazendo. Ok, sétimo ano. Vamos à aula. Acompanhe na tela. Para começar a nossa aula, eu vou deixar uma pergunta para vocês, tá? Como conhecemos as horas? Então, na imagem você vê um relógio, né? Convido que, assim, né, desafio vocês a identificarem que hora está marcando esse relógio aí, tá? Se você conhece sobre horas de ponteiro, é interessante que você exercite isso, tá? Mas o foco da aula é como conhecemos as horas, inicialmente, tá? A gente vai observar que existe uma relação muito grande com o relógio, né? Nós temos uma relação muito grande com o relógio. Vocês percebem também que as horas elas funcionam de maneira circular, né? Como assim, professor? De maneira circular. Vai do 12, passa pelo 1, volta para o 11, até chegar no 12 de novo, né? Então, você vê que existe uma dinâmica circular das horas. Gente, olha para mim. Aí para você pergunta, professor, por que a dinâmica das horas funciona de maneira circular? Porque a Terra é redonda? Faz um pouco de sentido. Vamos acompanhar ao longo da aula e para a gente entender um pouquinho sobre a formação do território, sobre mapas temáticos, a gente vai usar aí o exemplo das horas, ok? Acompanhe na tela mais uma vez. A gente falou também nas aulas anteriores sobre o princípio de localização, né? Então usamos aí o Sol como a nossa referência, tá? É a partir do Sol que desenvolvemos as horas, tá? Então, de um lado você vê o dia, né, com a iluminação solar, e do outro você vê a noite, tá? Então, de maneira circular as coisas vão funcionando, tá? Vão acontecendo e você percebe que o Sol, né, representa aí, né, a nossa localização principal. Gente, olha para mim. Então estamos falando, né, sobre essa questão de localização, sobre a formação circular, né, de entendimento do território. Professor, são informações assim meio soltas, não estou conseguindo compreender. Vamos acompanhar a aula e preste bastante atenção, tá? Olha na tela. Para começar a representar sobre essa questão de horas, como entendemos as horas, tá? Eu trouxe para vocês um mapa temático, tá? Nesse mapa temático é um mapa que tem um mundo, né, nosso planeta, dividido em várias fatias, né? Vários pedacinhos, tá? Dizer para vocês que cada pedacinho desse, cada corzinha dessa, representa um tipo de hora diferente. Tá? E a gente vai entender, através desse mapa temático, como funcionam as horas, tá? E por que a gente tem tanta relação com o relógio. Tá? Então, lendo o que eu coloquei para vocês aí. Para entendermos sobre as horas em nosso planeta, é necessário entender um pouco sobre o tempo, marcado em fusos horários. Tá? Então, esse é um mapa temático que fala sobre um assunto chamado fuso horário. Gente, olha para mim. O fuso horário ele está presente na formação do nosso planeta. Tá? O fuso horário está presente na dinâmica de como enxergamos as horas, como marcamos o tempo. Tá? Então, o tempo ele é marcado por meio também do nosso planeta. Vocês estão percebendo que existe uma relação muito grande de tudo que a gente faz com o nosso planeta. Tá? Então, vocês estão percebendo que até para saber sobre horas, nós precisamos marcar a horinha certinha em cada localzinho desse aí que vocês estão vendo, cada fatia dessa aí representa uma hora diferente. E a gente vai, para entender um pouco sobre o tempo, a gente vai entender um pouco sobre esses fusos horários, sobre essa formação aí de fusos por meio dos mapas temáticos, tá?
Vamos acompanhar na tela mais uma vez. Pergunto para vocês mais uma vez. Como seria a vida sem os fusos horários? Tá? Não se saberia sobre o tempo em partes diferentes do mundo. Essa é a minha resposta. Vocês estão vendo aí, né, um homem olhando para o relógio, tá? É um relógio um pouquinho diferente. Os primeiros relógios, eles eram só funcionavam por meio da luz solar, tá? Mas olha para mim, gente, como seria, né, o nosso mundo sem o tempo, tá? Por que nós marcamos o tempo em cada local diferente do mundo, tá? Porque naquele mapa temático que a gente viu anteriormente, cada fatia dessa tem um tempinho diferente. Como é que funcionam os fusos? Então, vocês estão vendo que são muitas perguntas para entender sobre essa dinâmica de tempo, sobre essa dinâmica de formação e horário em nosso planeta como um todo, tá? Vamos respondendo aos poucos e espero que eu consiga responder tudo até o final da aula. Ok, sétimo ano? Vamos lá, acompanha na tela mais uma vez. A ideia de fusos, ela surgiu, né, a partir de uma convenção, tá? Para uniformização do tempo. Então, para representar o que é convenção, né, se você não sabe o que é convenção, convenção significa dizer um acordo, né? Então, para falar sobre convenção, eu mostro para vocês aí duas mãos aí se dando, né? Formulando aí um acordo, tá? Então, gente, olha para mim. Então, por meio de uma convenção, em 1885, a Convenção para a Uniformização do Tempo, foi que se teve, que se deu, né, a solução de marcar um tempo diferente em cada posição do mundo, tá? Então, cada posiçãozinha daquela do mundo existe um tempo diferente. Mas como foi que eles pensaram isso e como foi que eles desenvolveram essa dinâmica de fuso? Vamos compreender. Olha na tela mais uma vez. O que são fusos? Os fusos horários também são chamados de zonas horárias. Existem 24 fusos traçados por uma linha imaginária de um polo a outro, tá? Do globo terrestre. Cada fuso corresponde a um horário diferente. A finalidade dessa divisão é padronizar o cálculo de tempo em nosso planeta. Então são várias informações. Olha para mim, gente. São várias informações, né? Primeiro, que existem 24 fusos, tá? Nós dividimos aquelas fatiazinhas lá, né, que a gente viu, em 24 pedaços. Depois que a gente dividir em 24 pedaços, cada pedacinho daquele vai ter um horário diferente, tá? Isso através de um mapa temático falando sobre nosso planeta ainda, tá? A gente está falando também que existe uma finalidade diferente para cada fuso, tá? Existe, a gente vai ver, né, que existem os positivos, as horas positivas, as horas negativas, tá? E qual a ideia principal? Padronizar o mundo inteiro, tá? Porque imagina só, se você tem um parente lá na China, por exemplo, aqui no período da manhã, lá é noite, tá? Então você acaba ligando para o seu parente, por exemplo, aqui 9 horas da manhã e é madrugada lá. Então, como é que você sabe disso? Como é que você sabe que aqui no Brasil é manhã e lá na China é noite, tá? A gente falou, né? Esse é um princípio básico que a gente falou na aula anterior, que tem a referência do Sol, né? Então, o Sol ele nasce a leste, então ele nasce na área do continente asiático e se põe a oeste. Então, quando o Sol está nascendo no continente asiático, aqui é noite, tá? E quando o Sol está se pondo aqui, lá é dia. Então, existe, né, uma dinâmica de rotação, uma dinâmica circular, que faz com que de um lado seja noite e do outro seja dia. E isso a gente está falando para entender sobre fusos. A partir dessa história que eu estou contando para vocês, de noite e dia, foi que nós precisamos, né, criar uma ideia de tempo diferente em cada pedacinho do mundo. Ok, gente? Vamos continuar nossa aula. Olha na tela. Como funcionam os fusos, tá? Então, na imagem você vê uma hora zero, tá? Essa hora zero ficou considerada como o ponto principal. Vocês veem que passa ali pela África, Europa. Então, teoricamente, né, dizem que isso aí é o meio, né, a parte central, chamada também de meridiano de Greenwich. Então, na parte leste, tá, em direção à Ásia, você vai ter horas positivas, tá? E na parte oeste, em direção aí à América, você vai ter as horas negativas, tá? Então, olha para mim, gente. Professor, e onde é que existem 24 fundos? Por que existem 24 fundos? Vamos entender.
24 porque existe a hora zero, que é o meridiano de Greenwich, no meio, na parte central, né? África, Europa. Isso foi decidido por meio daquela convenção que eu falei para vocês, em 1885, tá? Então, as horas positivas estão em direção à Ásia, tá? Então você conta horas positivas. E as horas negativas em direção à América. Ok, gente? Vamos continuar. Olha na tela mais uma vez. A contagem meridional, tá? Circunferência da Terra é 360 graus. 24 são números de horas que a gente tem no dia, tá? Quando dividimos por 360 por 24, temos a ideia de 15 graus, tá? Então, cada grau é equivalente a uma hora. Gente, olha para mim. Professor, agora deu um nó na minha cabeça, não consigo entender mais nada. Eu vou trazer alguns mapas temáticos e a gente vai entender como é que funciona isso aí. Mas, vamos entender agora inicialmente como a gente vê essa informação. Gente, a Terra é uma circunferência que a gente conversou, né? A Terra ela é uma circunferência como a gente conversou. Essa circunferência ela é calculada em 360 graus, que é o giro. Ok, sétimo ano. É o giro. Esse giro ele é dividido por 24. 24 é o que, professor? O número de horas que a gente tem no dia. Por que 24? Quanto é que dura um dia? O dia não dura 24 horas? 12 horas com sol e 12 horas sem sol. As 12 horas com sol são consideradas horas positivas, tá? E as 12 horas sem sol são as horas da noite, são consideradas horas negativas. Então, quando você vai caminhando quando o Sol ele vai caminhando por esse processo, ele vai passando pelas horas diferentes. Então, o Sol ele começa na área, aí ele vai passando para uma outra área, passando, ele vai diminuindo. Então, as áreas vão perdendo a quantidade de Sol. Então, quando chega no final, as horas ficaram negativas. Assim começa o ciclo novamente. Então, cada areazinha dessa 360, ela tem 24 horas. Ok, gente? Gente, espero que vocês estejam compreendendo. Vamos entender como é a circunferência. Olha na tela. Na circunferência você vê, né? A quantidade de traços. Você vê que vai de 0 até 360, tá? Aumentando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. Então, de 10 em 10, você vai chegar até 360. Essa é a circunferência. É assim que a gente vê a dinâmica dos fusos, tá? Mas, quando a gente vai observar o meridiano de Greenwich, que é essa parte central aí, a linha zero, ela divide a Terra aí, né, em vários desses pedaços. Olha para mim. Professor, a gente está falando de meridiano, a gente está falando de fusos horários, a gente tá entendendo como é que funciona a dinâmica de cada fuso, tá? Mas como é que a gente interpreta isso nos mapas temáticos? Queria saber um pouco mais sobre isso. Olha na tela, gente. Vamos lá. A gente está vendo aí a África, tá? Eu digo para vocês que cada listrinha dessa que vocês observam na África representa um fuso diferente. Se a gente fosse contar quantos fusos existem na África, vamos contar comigo, né? Primeira listrinha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então a África a gente vai dizer que tem 6 fusos, tá? Gente, olha para mim. A África, ele é um país com grande extensão, né? Pelo fato de ele ser um país com grande extensão, ele vai ter várias camadas, vai ter vários fusos. Então, automaticamente a África ela vai ter 6 fusos. Quando a gente observa agora a América do Sul, tá? A gente vai observar que a América do Sul existem também as horas negativas, tá? Porque ela passa do meridiano de Greenwich em direção ao oeste e cada quadradinho desse representa um. Vamos contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Chega a ter 4 fusos toda a América do Sul, tá, gente? Então vocês veem que tem menos fusos que a África. Por quê, professor? Porque a África ela tem uma maior extensão territorial. Estão conseguindo observar que, a partir da interpretação desses mapas que estamos visualizando, nós conseguimos entender qual a dinâmica de horário, a gente consegue entender aí como a gente conta, né, o tempo em cada continente. Isso é muito interessante. Vamos observar especificamente o Brasil, tá? Olha na tela. Quantos fusos possui o Brasil? Tá? O Brasil ele possui quatro fusos. Então você observa aí a primeira camada, 2 horas. Depois a gente vai observando menos 3 horas, menos 4 horas e menos 5 horas. Totalizando aí
4 fusos diferentes. Professor, como a gente observa esses horários negativos? Olha para mim. Quando existe o chamado horário de verão, né? Porque a gente entende como horário de verão? Porque é um horário que o Sol ele vai estar com maior força, né? Vai passar a maior parte do dia, e para a gente aproveitar mais o Sol, a gente ajusta o relógio, né? Então, você vê que os dias eles são mais longos no período de horário de verão e as noites são mais curtas, né? Então, a gente consegue entender isso por meio da dinâmica dos fusos horários. Ok, gente? Deixei para vocês aí agora para a gente resolver, né, uma atividadezinha para ver se ficcionamento que a gente está falando. Olha na tela. Então você vai ler a atividade e responder junto comigo, tá? A linha imaginária, considerada o marco zero dos fusos, é... Então você vai me responder qual foi a linha imaginária que eu falei que era o marco zero dos fusos. Se estava atento na aula, vai conseguir perceber. A resposta correta é a alternativa C, tá, gente? É o meridiano de Greenwich, que é a linha imaginária responsável por dividir o globo em Ocidente e Oriente, tá? A partir dele é possível medir as longitudes, tá? Esse é considerado o marco zero dos fusos horários, pelo fato da Terra girar no sentido oeste-leste. Os fusos a leste de Greenwich tem as horas adiantadas e os fusos a oeste as horas atrasadas. Gente, olha para mim. Foi o que eu falei na aula, né? Então a gente vai ver que o meridiano de Greenwich é aquela linha que divide o centro e as horas a leste são as horas que são consideradas horas adiantadas e a oeste as horas atrasadas. Mas tudo seguia a partir de Greenwich. Professor, mas por que o sentido é meridional? A gente falou que é um traçozinho no meio do planeta, um traço que vai passar. Não seria, no caso, longitudinal? Não, gente, porque a direção é em direção ao meridiano, tá? A linha é reta. A gente vai contando uma, duas, três, a gente vai seguindo a sequência. Se fosse longitudinal, a gente ia seguir de cima para baixo, entendeu? Então, é assim que funciona a dinâmica de fusos, é assim que a gente compreende os fusos. Na América do Sul existem 4 fusos, mas a gente vai ver que existe um cálculo para entender como a gente dinamiza a hora em cada local, tá? Isso a gente vai ver numa próxima oportunidade. Ok, sétimo ano. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Peço que vocês aí acessem as nossas plataformas, tá? É interessante que o EducaPE, ele vai ficar com esse vídeo aí por quantas vezes você quiser e puder assistir, tá? Então, curta nosso vídeo, tá? Compartilhe nosso canal e siga, tá, gente? No mais, até uma próxima, sétimo ano. Valeu!